O meu olhar é nítido como um girassol. Tenho o costume de andar pelas estradas, olhando para a direita e para a esquerda, e de vez em quando olhando para trás. E o que eu vejo a cada momento é aquilo que nunca antes eu tinha visto. E eu sei dar por isso muito bem. Sei ter o pasmo essencial que tem uma criança se, ao nascer, reparasse que deveras nascera. Sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo. Creio no mundo como no mal me quer, porque eu vejo, mas não penso nele. Porque pensar é não compreender. O mundo não se fez para pensarmos nele. Pensar é estar doente dos olhos. Mas para olharmos para ele e estarmos de acordo. Eu não tenho filosofia, tenho sentidos. Se falo na natureza não é porque eu saiba o que ela é, mas porque a amo. E amo-a por isso. Porque quem ama nunca sabe o que ama, nem sabe por que ama, nem o que é amar. Amar é a eterna inocência e a única inocência é não pensar. Salve! Eu sou o Tuxaua, eu sou artista e sou também um psiconauta e abro aqui mais uma vez um espaço para que eu possa circular, além de música, algumas ideias, refletir sobre as coisas que eu descubro no caminho do autoconhecimento e aprender um pouco mais também com você que me ouve. Pretendo trazer também para esse canal algumas elaborações sobre as coisas que eu aprendo, com a prática da meditação, que é a minha principal prática de autoconhecimento, mas também com outras práticas e saberes, e tentar cruzar essas ideias mais esotéricas com conceitos da filosofia, da psicologia, do mundo das artes, que são as grandes bruxarias do nosso tempo. Acho que traçando paralelos entre paradigmas totalmente diferentes, talvez a gente consiga parir novas ideias e caminhos possíveis e úteis, até mesmo para quem não tem nada a ver com esoterismo, que é mais a minha viagem, mas que também esteja trilhando essa aventura que é conhecer a si mesmo. Bom, antes de eu sequer entrar em qualquer aspecto técnico do que eu faço e de como eu faço, eu quero começar falando sobre o que é a contemplação, partindo de um olhar mais poético. Para entender o que é contemplar, nós vamos precisar nos afinar com um estado de espírito muito específico. Esse estado de espírito, que é a própria contemplação, será nossa âncora durante toda a jornada. É a nossa largada e também o nosso destino, esse arcano zero, do qual sempre partimos e para o qual sempre retornaremos. Hoje eu te convido a descobrir a disponibilidade. Tudo o que nós precisamos saber está pulsando, aqui e agora. Fora disso, nada sequer existe. Se você deseja entrar em contato com a vida, com o outro e consigo mesmo de um modo mais profundo, você vai precisar despertar os seus sentidos. Naquele momento mágico, antes de agir ou de fazer qualquer escolha, há um olhar, uma escuta, uma espera. É nesse vão entre a demanda e a resposta, entre a encruzilhada e a escolha, entre a tese e a antítese, que se esconde um mistério silencioso. Um lugar de abertura, de curiosidade e de pura entrega dentro de nós. Aquele estado primeiro, do qual só restou uma memória pré-natal muito distante. A disponibilidade da qual eu falo é quando nos colocamos emocionalmente expostos e indefesos diante da vida. Não de uma maneira irresponsável, mas muito gentil consigo mesmo e com os outros. A vulnerabilidade está em se deixar afetar e se propor a navegar os próprios afetos, sem negá-los, mas sem empregar tanto esforço em direcionar suas rotas. A mente contemplativa sabe que, independente das circunstâncias externas, tudo fica bem no final. E os desfechos são sempre melhores quando aceitamos e trabalhamos com o que temos. Essa fragilidade é uma espécie de confiança incondicional no desconhecido. Eu confio na vida e confio na morte também. A existência é o que é e tem um fluxo próprio, independente do meu desejo. Quer eu queira, quer não, eu já estou sujeito aos caprichos do Deus Destino. Se é assim, então por que não amá-lo? Se a vontade do universo é tão maior que a minha, por que eu não posso simplesmente assistir o desenrolar das coisas? É nessa postura que a fragilidade se torna não uma fraqueza, mas uma força imensurável. Fracos nós somos quando fugimos do que a vida nos propõe, quando nos escondemos do que expõe as nossas limitações diante do outro, em vez de se dar a oportunidade de aprender, quando interrompemos o fluxo natural dos acasos, tentando controlar o futuro, perseguindo nossas fixações caprichosas ou evitando nossos medos a todo custo, quando achamos que temos governo absoluto sobre as nossas emoções.
fracos nós somos quando negamos a vida do modo como ela se apresenta diante de nós aqui e agora. Na disponibilidade da qual eu falo, a nossa força está em justamente saber topar tudo, sem brigar com a vida. Não tememos os afetos nem os desdobramentos das coisas, mas a gente abraça e banca o que a vida e as nossas emoções demandam. Entrar em estado de total aceitação do desconhecido, de estar em paz com o não saber, de alguma maneira nos desperta para um olhar onde a vida tem uma espécie de inteligência própria. E parece que quanto mais diminuímos a nossa interferência, mais harmônica ela se torna. Às vezes a gente pode pensar que se entregar a vida dessa forma é assumir uma postura irresponsável, né? Tipo, deixa a vida me levar, e a pessoa vai, entra numa vida sem propósito, sem equilíbrio. Mas eu acho que isso é um engano. A pessoa que leva uma vida improdutiva pode não saber, mas ela está perseguindo um propósito e ela trabalha diariamente na manutenção daquele modo de vida. Ainda que esse propósito seja o simples prazer imediato ou a autodestruição, há uma canalização de energia, né? De atenção, de foco, de afeto, mas muitas vezes em prol do próprio sofrimento, infelizmente. Agora, o buscador aprende a arte da contemplação quando ele redefine o seu propósito a partir de um lugar mais genuíno, né? A partir de uma escuta mais atenta, mais sensível. Então, mesmo ainda sem saber que raio de propósito é esse que a vida tem, o contemplador se atreve a apostar que ela tem um e que esse propósito é maior que o seu desejo momentâneo. Diminuindo a nossa interferência mental sobre as coisas, e é esse o grande treino da meditação, a gente percebe que dá espaço para essa inteligência inerente da vida se expressar. E em vez da vida se tornar mais caótica, a grande surpresa é que os desfechos dos eventos que nos acontecem vão se tornando mais harmônicos, mais bonitos, mais enriquecedores, né? E que todo o seu sofrimento, na verdade, é causado por você mesmo. Isso me lembra muito a ideia de Davy, de Deleuze e Guattari, né? Dois filósofos franceses de ideias incríveis, escreviam juntos. E o Davy de Deleuze é uma espécie de estado de espírito em transformação, pelo que eu entendo, né? Então é aquele lugar onde uma coisa está necessariamente se tornando outra, mas ela ainda não é mais a mesma coisa que lhe dá o nome e também ainda não é o que ela pode vir a se tornar, né? Devir vem de devenir do francês, que é tornar-se, vir a ser. Então eu evoco essa ideia de transformação deleuziana porque a disponibilidade da qual eu falo é estar disponível para a transformação, né? Deixar-se mudar, devir outro. E aí dá-se nome aos devires, né? Fala-se simbolicamente em devir animal, devir árvore, devir mulher, mas há um símbolo, um devir específico que desenha muito bem essa ideia de disponibilidade do contemplador, que é o devir criança. O ponto de partida da criança é o não saber. Devir criança é o primeiríssimo movimento da consciência humana, né? É o sagrado sim a partir do qual se desenha toda uma identidade e uma narrativa irreversível. A partir dali você terá um ego, uma personalidade, uma história de vida, mas você ainda não tem. E também já não é mais aquela outra coisa que era antes, né? Unificada com a mãe. Então, o devir criança, ao qual eu nos proponho a retornar, é o estado de criação de vida mais potente e natural de todos. Contemplar é justamente assistir, é observar e, se possível, apreciar. Que outra escolha tem a criança que ainda não sabe nada do mundo e da vida, a não ser olhar para ver como é? Assimilar o devir criança é retornar à curiosidade natural diante do desconhecido. É recuperar o espanto de estar vivo. É poder olhar para a eterna novidade do mundo, do qual fala o poema de Cairo que abriu esse vídeo. E uma vez que você abre esses olhos de criança, a primeira coisa que você vai constatar é a mudança. A impermanência é uma das características fundamentais da existência, no budismo, por exemplo, assim como é o conceito do Tao, dos taoístas, e assim é também toda a história da filosofia ocidental, né? Desde Heráclito tem se falado que a única coisa permanente e definitiva na natureza da realidade é a própria transformação, é o devir. E lutar contra isso é se machucar, é se enrijecer. Tudo nasceu, tudo está se transformando e tudo vai morrer. Você, seu corpo, seus relacionamentos, suas alegrias, suas dores, esse planeta que um dia há de ser engolido pelo próprio Sol, tudo vai passar. Percebe que diante disso nossas tentativas de controle são muito ineficazes? Nossas tentativas de prever o destino com precisão, nossas ânsias e angústias sobre o futuro, isso tudo deixa de fazer sentido.
E não que pensando sobre a mudança você vá deixar de ter desejos ou preocupações sobre o próprio destino. E nem que esteja errado desejar e agir em nome do próprio desejo. Na verdade, a proposta da contemplação é realocar o próprio desejo, de modo a reduzir os efeitos colaterais de ser uma criatura desejante. Porque veja bem, evocando mais uma vez a sabedoria budista, a única razão do nosso sofrimento é o desejo. A vida do ser humano é basicamente movida a desejo e aversão. E mesmo o prazer que vem do desejo satisfeito, logo dá lugar a uma nova falta, porque tudo é impermanente, então a satisfação daquele desejo também não vai durar para sempre. Então a proposta do Buda é muito simples: medite até você aniquilar o desejo. E quando você pratica a meditação, isso de fato acontece. Eu aprendi a meditar numa tradição budista, né? E lá nós fazíamos longos retiros de horas e horas de contemplação em silêncio. E conforme você avança nessa prática, você percebe que ao deslocar a sua percepção da mente racional para o nível do inconsciente, quer dizer, quando você diminui o nível dos pensamentos, essa energia desejo ela vai naturalmente se dissipando na sua consciência e até no seu próprio corpo. Dá para sentir isso, né? Só que no decorrer do caminho nessa prática, eu fui vendo que há outros modos de encarar a realidade e o próprio desejo. E veja bem, eu ainda acho que a contemplação é a joia mais preciosa que eu descobri em toda a minha vida, e eu falo isso sem qualquer sombra de dúvida. Mas eu fui percebendo que viver nesse modus operandi é meio inviável, a menos que você faça uma mudança muito radical no seu estilo de vida. A maioria dos meditadores mais experientes que eu conheci e que queriam continuar evoluindo nessa prática, e evidentemente estavam se tornando pessoas mais felizes com ela, mas cedo ou mais tarde escolhiam se mudar para o campo, por exemplo, ou passavam a levar uma vida meio monástica, sentiam a necessidade de abrir mão de muitas funções sociais. Então eu percebi que são pessoas que claramente desejam menos, reagem menos, têm mais equilíbrio, mas consequentemente criam menos, pulsam menos. Quer dizer, isso nunca fez muito sentido pra mim, especialmente eu, que sou artista, que preciso criar, que preciso estar em fluxo com gente nas cidades, nas plataformas. Então, a partir daí eu comecei a me abrir para outras perspectivas em torno do desejo. Eu ainda concordo com o Buda e com a grande maioria das tradições orientais que pregam que a libertação do sofrimento vem através de um desapego total ao desejo, mas eu não acho que esse caminho seja o caminho para todos. Quer dizer, talvez seja, em última instância, mas antes de descartar o desejo como mera fonte de sofrimento, eu acho que eu sou mais deleuziano nesse sentido, mais nietzschiano, né? Quer dizer, eu vejo o desejo com bons olhos. Desejo é criação, desejo produz, desejo é vontade de potência. Então, antes de nos abster completamente do exercício do desejo, eu acho que nós podemos jogar com essa força, sabe? De uma maneira mais criativa. Se tá aqui, se a natureza nos fez seres desejantes, vamos aprender a usar isso, vamos ligar a máquina do desejo para ver onde ela vai, o que ela pode, o que ela cria. Em vez dessa postura platônica de negar o desejo, dessa desconfiança do mundo dos sentidos, dessa renúncia aos próprios instintos, eu fui descobrindo que existem outros caminhos de contemplação, outras linhas de fuga, né, que me pareceram mais sagazes. Eu creio profundamente que a contemplação leva à plenitude, leva à felicidade incondicional, leva ao autoconhecimento mais profundo, e isso automaticamente requer de nós o exercício do desapego, né? Inclusive é esse estado de espírito que é o ponto de partida que eu venho propor aqui hoje. Agora, no meu modo de contemplar, esse estado de desapego é temporário, porque é o que a gente consegue alcançar, né? Mas cedo ou mais tarde o desejo há de vir à tona outra vez. E a menos que você seja um sábio eremita da floresta, você vai desejar, você vai querer controlar, você vai agir. Então, acho que a prática constante é justamente uma ferramenta para você, pelo menos, descobrir qual é o seu verdadeiro desejo, né? Sua verdadeira vontade, como dizia o Aleister Crowley. E a rendição da criança é um lugar onde a gente pode sempre retornar, sabe? Para limpar, para clarear, para polir o nosso desejo. Então a contemplação ela não nos impede de agir. Ela só nos ensina a reagir menos, porque naturalmente você vai tomando consciência de que a maior parte das suas ações são, na verdade, reações automáticas condicionadas pelos fatores externos. E essa consciência maior te ajuda a perceber com muito mais clareza quando e como agir. É essa liberdade de como agir, de quando agir,
que eu acho que é o grande ponto, né, da contemplação. E tudo bem, mas cedo ou mais tarde você vai estar tão firmado em um propósito, né, tão alinhado com o fluxo natural da vida, que você vai precisar interferir cada vez menos. Mas até lá, em vez da gente se ferrar com a gente mesmo, utilizemos o nosso desejo, né, como ferramenta para o nosso próprio desenvolvimento. E isso só se torna possível quando mantemos firme em nós a consciência de que o querer da vida é maior que o nosso. E quem poderia ser mais criativo e ao mesmo tempo tão vulnerável quanto uma criança? Ela cria mundos inimagináveis a partir do invisível, mas pouco pode fazer sem ser ajudada. E o contemplador é o bom menino que se deixa ajudar. Isso é disponibilidade. Quando deixamos de ser bebês birrentos e teimosos e damos espaço para o acaso, a vida se engendra, se encaminha e, de alguma maneira, algo melhor se desenha para nós. E a gente ainda tem a oportunidade de participar na criação disso. Há um pouco de fé nisso que eu falo agora, você teria que pagar para ver. Mas não precisa acreditar nessa boa sorte que eu falo. A boa sorte é a sua, a vida boa é a sua, porque é a única que você pode ter. Então, mesmo que você possa deixá-la melhor no futuro, você vai ter que aceitar que não dá para ter outra agora. Então, para concluir, quando você se vê embananado pelo próprio desejo, lembre-se outra vez de que você é uma criança e a vida é a mãe. Ela te segura, ela te alimenta, ela te conduz, mas você que não tem dado espaço nem escuta para essa guiança. Diminua um pouco as ambições, os esforços, desacelere, escute, aprenda. Você vai ver que assim diminuem-se também os tropeços. Eu acredito que essa é a única maneira de ganhar um quinhão de paz, mesmo sendo um cidadão do apocalipse. A propósito, a quem interessar, eu também sou tarólogo, faço leitura de tarô. E nas minhas leituras não estamos interessados em previsões de futuro, mas em oferecer ferramentas simbólicas através das cartas e do próprio acaso, para que você possa compreender melhor o seu momento presente, a partir de um olhar mais amplo e mais criativo. Se você quiser conhecer mais, eu te convido a me seguir no Instagram, o link está aqui na descrição desse vídeo. Às vezes eu apareço por lá para ler o tarô para geral, nos stories, e lá no meu perfil tem também um destaque com as informações e os valores dos meus atendimentos. Então é isso, se você gostou desse papo, me deixe saber dando um like nesse vídeo e claro, já se inscreve aqui no canal para você poder ver os próximos vídeos. Permaneça disponível e até a próxima.